Bom dia, Bom dia, Pro. tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, vão abrindo a apostila de vocês lá na tarefa 24. Tarefa 24. Então, vamos lá. A tarefa 24, ela fala... Vou desligar o microfone de vocês, tá? Agora eu vou comentar aqui. A tarefa 24, ela fala sobre o consumo consciente. O ano passado, no 7º ano, no 2º bimestre mesmo, vocês fizeram análises de embalagens, rótulos e propaganda, lembram-se? Tinha uma atividade que vocês tinham que pegar uma embalagem de uma propaganda, a propaganda daquela embalagem e fazer análise. Fazer análise se na propaganda falava, por exemplo, se tinha alguma coisa ruim no código na parte de nutrição, no valor nutricional do alimento. Então, eu lembro que a gente comentou bastante, por exemplo, da Coca Zero, né? Aí lá na propaganda, 0 açúcar, não tem açúcar. Só que nós analisamos que no rótulo, lá na parte nutricional, apesar de não ter açúcar, tinha uma quantidade maior de sódio, de sal, né? Sódio, do que de outros refrigerantes. Ou seja, lá na propaganda, falava bem da parte positiva do produto, que é que não tinha calorias. Mas da parte negativa já não se falava nada. Então, o ano passado nós estudamos bem aprofundado essa parte de propaganda, né? De propaganda enganosa. E esse texto aqui, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o consumo consciente. Então, diz que as propagandas, ela tem um poder muito forte de nos influenciar a comprar coisas que muitas vezes não precisamos e nem queremos, né? Então, aqui cita vários exemplos. E depois, na página 91, pede para vocês lembrar-se, pesquisarem alguma propaganda para vocês poderem responder essas questões aqui. Então, são questões pessoais. Tem alguém aqui que gostaria de compartilhar suas respostas, que gostaria de fazer algum comentário sobre essa tarefa? Ninguém? Então, podem colocar aí na página 91. Comentado oralmente, 5/6. Comentado oralmente, 5/6. A tarefa 25, a tarefa NET, vocês têm que entrar lá para fazer a correção. E a tarefa 26, ela pede para vocês fazerem uma análise de uma carta ao leitor, né? Então, igual nós fizemos na sala de aula a análise lá da carta da Anne, né? Da Anne falando sobre a questão do museu, pede para vocês pesquisarem aí na internet uma carta ao leitor. Tem alguém aqui que gostaria de compartilhar as suas respostas? Fazer algum comentário? Alguma dúvida? Nada? Então, escrevam aí na tarefa 26. Comentado oralmente. 5/6. Comentado oralmente, 5/6. E aí, vocês vão lá para a apostila de vocês na página 42, tá? Então, a aula passada, a gente fez as questões de interpretação da carta ao leitor, né? Onde nós fizemos lá a análise da carta da Inês, né, Anne? É Inês Achar.
E aqui na página 42, nós temos de novo algumas atividades sobre o uso da vírgula, tá? Então, vocês viram que quando nós temos a ordem direta nas orações, sujeito, verbo e predicado, a gente não utiliza a vírgula. Mas quando um dos termos lá da página 34 e 35 estão fora de ordem, nós precisamos utilizar a vírgula. Então, nós vimos lá o adjunto adverbial, vimos o vocativo, o aposto, a expressão corretiva, né? Então, se esses termos eles estão fora do predicado, estão na ordem inversa, nós precisamos utilizar vírgula. Então, vocês voltem aqui na página 34 e 35 para dar uma olhada se tiver dúvida e respondam a página 42, que o exercício 11 é sobre a vírgula. O exercício 12 é sobre a matéria que a gente estudou lá no primeiro bimestre, sobre as conjunções. Então, vê o que vocês conseguem lembrar aí. E na página 43, é facinho, né? Pergunta se o que está em negrito pode ser substituído pelo pronome demonstrativo isto. É bem facinho para introduzir a próxima matéria. Então, façam esses 3 exercícios aí rapidinho, tá? 10 minutinhos para fazer, porque hoje tem matéria nova. Então, 10 minutinhos para vocês fazerem, gente.
2 minutinhos, gente. Então, vamos lá, gente. Exercício 11. Deixa eu tentar espelhar para vocês aqui a apostila. Só um minutinho, gente. Então, olha lá, gente. Então, primeiro exercício. Examine o uso da vírgula nos trechos e justifique o uso em cada trecho. Então, primeiro, letra A. Nos feriados de carnaval de 2005, acompanhei uma senhora de 92 anos, grande apreciadora da história no Museu Paulista, Ipiranga. Uso da vírgula em carnaval de 2005. Por que a gente usou vírgula nesse trecho? Alguém gostaria de falar? Posso falar, senhora? Pode. O adjunto adnominal está antes da vírgula. Adverbial, tá? Adjunto adverbial. Porque Carnaval de 2005 é um adjunto adverbial de lugar. Então, o adjunto adverbial está no início da oração. Depois, por que nós temos o uso das vírgulas para separar grande apreciadora da história? Alguém conseguiu esse? Aposto? Isso, muito bem, gente. Aposto. Excelente. Em 24 de abril de 2005, finalmente conseguimos ir até o museu. E aí, por que nós temos aqui? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de tempo no começo da oração, né? Tempo. C. Aliás, foram excluídos justamente numa época em que toda a sociedade... E aí? É uma expressão corretiva? Não, não é. Parece, né, uma expressão corretiva, mas não é. Também é um adjunto adverbial de afirmação. É mais difícil encontrar esse, né? D. O funcionário muito... Mas parece mesmo uma expressão corretiva, Andressa. O funcionário muito gentil ofereceu-se para abrir uma exceção. E esse, gente, o que ele é? Separa o aposto? Aposto, né? Muito gentil está explicando o funcionário. Aposto. Muito bem. 12. Isso aqui é facinho, hein? O que as conjunções em negrito passam? Letra A, o mas. O mas é uma ideia de Oposição. oposição. Letra B, o e. O e é uma ideia de Soma. Adição. soma, adição. E o C?
Condição. Condição, muito bem, gente. Visto que? Causa. Causa, perfeito. Muito bem. Causa. A questão 13, ela é a introdução da nova matéria, tá? Então, vamos lá. Verifique se é possível trocar o que está em negrito pelo pronome demonstrativo isto. Verifique, destacada, isso. Faça a substituição e indique qual é a função sintática da palavra isto. Aí já vai ser um pouquinho mais complicado para vocês fazer a função sintática, acho que vocês não vão lembrar, mas tudo bem. Letra A, soubemos na porta. Dá para trocar por isto, gente? Soubemos na porta isto, dá certo? Dá certo. Soubemos na porta isto. Pronto, trocamos, tá? E o isto, ele tem que função sintática na oração? Ele é sujeito, ele é verbo, o que ele é? Ó, soubemos na porta o quê? O isto vai ser o que na oração, gente? Vamos ver se alguém lembra. Soubemos na porta o quê? O isto é a resposta. Como que chama isso? Objeto direto? Objeto direto. Muito bem, Andressa. Objeto direto. Letra B. Nos feriados da Páscoa, procurei me informar com antecedência. Constatei isto. Dá certo, gente? Dá certo? De novo. Sim. Nos feriados da Páscoa, procurei me informar com antecedência. Constatei o quê? O isto vai ter que função gramatical na oração? Constatei o quê? Objeto direto. Objeto direto de novo. Muito bem. E a letra C? E a letra C? Já conheci este problema de uma vez anterior. Isto que o funcionário permitisse... Dá para trocar esse, gente? Não. Não. Não, esse não dá, fica sem sentido. Não dá. E a letra D? Já conhecia este problema de uma vez anterior, em que quase tive de exigir isto. Dá para trocar? Sim. E aí, o isto tem que função sintática? Em que Objeto tive que... direto. Exatamente, objeto direto. Perfeito. Muito bem. Tá, gente. Vamos recapitular aí algumas coisas. Bom, essa matéria, gente, é uma matéria que depois, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou explicar para vocês na lousa direitinho, tá? Eu sei que alguns alunos vão ter um pouquinho mais de dificuldade agora, principalmente os alunos que não eram meus ano passado. Porque os alunos que eram meus ano passado, a gente sabe que nós trabalhamos incisivamente a gramática, né? Mas os alunos novos, eu já não sei como é que era. Então, eu sei que vocês terão um pouquinho de dificuldade nessa matéria. Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês que a língua portuguesa ela é dividida em vários conteúdos. Lá no 6º ano, vocês estudaram a morfologia, que é a classificação individual da palavra dentro de uma frase, que é o substantivo, o adjetivo, o verbo, a preposição, a conjunção. Então, por exemplo, eu fui ao parque. Eu, pronome, fui, verbo, ao, preposição, parque, substantivo. Então, isso é o estudo morfológico das palavras. É o estudo individual das palavras dentro de uma frase. Então, morfologia, 6º ano, tá? Só que nós usamos essa matéria para estudar tudo depois. A gente sempre volta nisso aí, sempre precisa. Inclusive, nessa matéria de agora, a gente vai usar muito. Por isso, eu sempre cobrei de vocês conhecerem as 10 classes gramaticais. Ou seja, quem não sabe, quem não lembra, a gente precisa estudar as 10 classes gramaticais. Quem era meu aluno tem até a tabelinha, tá? Fez a pesquisa no caderno ano passado, além da tabelinha, então tem o material. Depois, nós temos a análise sintática. O que é análise sintática? A análise sintática, ela é a classificação das palavras dentro da oração, só que de modo relacionado.
Então, quando lá na morfologia a gente estudava, era individual, era o sujeito acabou, o verbo acabou, sujeito não, gente, perdão. Era o substantivo acabou, a preposição acabou, a conjunção acabou, a interjeição acabou e ponto. Na sintaxe, uma tem relação com a outra. Então, o sujeito, ele é o sujeito simples do verbo transitivo tal, que tem o objeto tal. Então, uma palavra se relaciona à outra. Então, eu fui ao parque. Eu, sujeito, fui, verbo, né? Fui aonde? Aí tem a preposição, verbo transitivo indireto, porque tem a preposição. Aí nós temos o objeto, que é o objeto indireto, porque tem a preposição. Então, um está conectado ao outro, uma palavra está conectada à outra. Isso vocês estudaram ano passado, o ano inteiro. 7º ano, vocês estudaram todos os termos do período simples, tá? Por que é período simples? Porque nós temos apenas um verbo. Eu fui ao parque, eu trabalho só com uma oração. 7º ano, vocês estudaram isso. Esse ano, vocês estudarão o período composto. O período composto, lembra da chamada oral? São aquelas em que nós temos 2 orações ou mais, 2 verbos ou mais. Ou seja, agora eu não vou mais classificar a minha oração palavrinha por palavrinha. Sujeito, verbo, predicado, não. Agora eu vou classificar cada pedaço inteiro da minha oração. E o que é cada pedaço inteiro da minha oração? É cada parte que tem pelo menos um verbo. Se eu tenho 2 verbos, eu vou classificar 2 partes da minha oração. Se eu tenho 3 verbos, eu vou classificar 3 partes da minha oração, tá? O período composto, ele é dividido em 2 estudos. As orações subordinadas e as orações coordenadas, tá? Qual é a diferença? As orações coordenadas, que vocês vão aprender, se eu não me engano, no 3º bimestre, é o estudo das orações independentes. Então, uma oração não tem dependência com a outra. Depois a gente vê isso. Agora, nas orações subordinadas, nós vamos estudar orações que são dependentes uma da outra. Deixa eu achar aqui. Aqui. Que são dependentes uma das outras. Nós temos 3 tipos de orações subordinadas, tá? E hoje nós vamos ver a primeira, o primeiro tipo, que nós chamamos de orações subordinadas substantivas. Tá aí na apostila de vocês, mas eu achei aqui um pouquinho mais completo. Então, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas. São as orações que exercem as funções de sujeito. Agora, nós vamos ver a substantiva, e a substantiva ela é classificada em alguns tipos. Eu quero que vocês olhem aí na apostila de vocês, na página 45, vocês vão acompanhando aqui e vão escrevendo do ladinho o macete que eu vou ensinar. Porque em cada uma delas tem um macete para encontrar. Então, vocês vão colocando, vão grifando, vão escrevendo aí esse macete, tá bom? Então, olha só. Primeiro, oração subordinada subjetiva, tá? É a primeira que nós temos aí. Primeira coisa que vocês têm que perceber, gente, olha aqui, ó. É necessário que você se apresente no serviço amanhã. Então, esse aqui é o período, tá? Por que essa aqui é uma oração do período composto? É uma oração do período composto por quê? Porque tem 2 verbos, pelo menos, o é e o a presente. Então, ela é do período composto. Por que ela é uma oração subordinada substantiva? Vou ensinar um macete para vocês. Como descobrir se uma oração ela é subordinada substantiva? Toda vez que eu tenho uma oração subordinada substantiva, eu consigo trocar a segunda oração pelo isto. Então, é necessário isto. Foi anunciado
isto. Todas as orações subordinadas substantivas, independente da classificação dela, eu consigo trocar a segunda oração. Qual que é a segunda oração? Aquela que tem o que? Aquela que tem o pronome relativo que. Outra coisa, toda oração subordinada substantiva tem o pronome relativo que, tá? Por que eu tô falando isso agora? Porque depois vocês vão aprender mais 2 tipos. Então, serão 3 tipos de orações subordinadas. Então, tem, 3 tipos de orações subordinadas. Tem a substantiva, que é a primeira que vocês estão vendo, e depois mais 2 que a gente vai ver depois, certo? Então, por isso é importante já saber identificar qual é a substantiva. Então, a substantiva tem o que, e a substantiva, a segunda oração, pode ser trocada pelo isto. É necessário isto. Foi anunciado isto. Quero isto. Os funcionários não sabiam isto, né? Disso. Certo, gente? Tá. Então, a primeira oração, o primeiro tipo da oração subordinada, substantiva subjetiva. Então, olha lá. É subordinada porque ela é do período composto. Tem 2 verbos ou mais. É substantiva porque tem o pronome relativo que e pode ser substituído por isto. E por que ela é subjetiva, tá? A oração subordinada substantiva, gente, não tem o sujeito aqui no começo da oração. O sujeito dessa oração vai ser toda a segunda oração. Tá vendo que a gente não trabalha mais com pedacinhos? A gente trabalha com as orações inteiras. Eu vou classificar uma oração e vou classificar outra oração, tá? Então, macete para encontrar as orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Sempre vai começar com o verbo na terceira pessoa do singular. Tá? Não está escrito isso na apostila, é um macete. Então, as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, elas começam com o verbo na terceira pessoa do singular. Pode puxar uma setinha e escrever isso aí na primeira, aí na sua apostila. Se inicia com o verbo na terceira pessoa do singular. Se inicia com o verbo na terceira pessoa do singular. Tá? Então, essa oração que está em negrito, ela é a oração subordinada, substantiva, subjetiva da primeira oração. A primeira oração, gente, que não tem o que, eu chamo de principal. A outra, eu dou a classificação, que nesse caso é subordinada, subjetiva. Certo? Então, primeira classificação. Quando que eu tenho uma oração subordinada subjetiva? Quando eu não tenho sujeito na oração principal. A minha segunda oração, ela funciona como sujeito da primeira oração. Macete para encontrar esse tipo de oração. Sempre começa com o verbo na terceira pessoa do singular. Então, bati o olho. Tem verbo na terceira pessoa do singular? Ela é subjetiva. Alguma dúvida na subjetiva, gente? Próximo. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu já vou falar dessas 2 juntas, tá? Da objetiva direta e da objetiva indireta. Na de vocês é a terceira e a quarta. Na de vocês é a terceira e a quarta, tá bom? Eu já vou falar das 2 juntas. Bom, então vocês já entenderam, né? Que a oração que tem o que, ela é a que vai ser classificada, certo? Ou seja, na oração objetiva direta, ela vai funcionar como objeto direto da oração principal. E na oração aqui embaixo, ela vai funcionar como objeto indireto da primeira oração. Qual é a diferença, gente? A única diferença é a preposição, tá? Na objetiva direta, eu não tenho preposição aqui antes do que. Na objetiva indireta, eu vou ter a preposição antes do que. Então, olha lá, quero. Não começou com o verbo na terceira pessoa do singular, então não é subjetiva. Quero o quê? Olha lá, quero o quê? Que você seja meu marido. Então, essa segunda oração, ela é
um objeto direto da primeira oração. Então, eu vou chamar essa segunda oração de substantiva objetiva direta. Agora, olha lá embaixo. O diretor da empresa necessita. Tem o sujeito aqui na frente, né? Não é objetiva. Necessita de quê? Lembra lá do 7º ano? Necessita de quê? Aqui eu já tenho preposição. Então, essa minha segunda oração, que tem o quê? Ela vai ser objeto indireto da minha primeira oração. Certo, gente? Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. A minha segunda oração funciona como objeto direto da primeira oração. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. A minha segunda oração funciona como objeto indireto da oração principal. Única diferença, matéria do 7º ano. A objetiva direta não tem preposição, a objetiva indireta tem preposição. Olha lá no exemplo da apostila de vocês. Nós queremos que todos aprendam. Nós queremos o quê? Escreve o quê aí depois do queremos. Nós queremos o quê? Escreve o quê aí depois do queremos. Que todos aprendam. O que todos aprendam é objeto direto do verbo querer. Matéria do 7º ano, tá? A de baixo. A liberação da verba depende. Depende de quê? Escreve de quê aí, ó. De quê? A minha perguntinha, né? Chave que a gente aprendeu no passado. A liberação da verba depende de quê? Coloco de quê aí. Agora eu tenho preposição. Então, se eu tenho preposição, a minha segunda oração, ela vai ser objeto indireto da primeira oração. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá. Agora, eu tenho a completiva nominal. Eu vou deixar a objetiva indireta e a completiva nominal juntinhas aqui, porque elas são quase iguais. A única diferença, gente, da minha objetiva indireta e da minha completiva nominal é a palavra que vem antes da preposição. Gente, eu amo essa matéria. É a palavra que vem antes da preposição. O objeto, ele não completa o sentido de um verbo, chamado oral do ano passado. Objeto completa o sentido de um verbo. Antes da minha preposição, eu tenho um verbo, por isso que ela é objetiva indireta, porque completa o sentido de um verbo. Agora, a completiva nominal, ela vai completar o sentido de um substantivo, ou de um adjetivo, de um nome. Por isso, completiva nominal, vem lá de complemento nominal do ano passado. Então, o que a objetiva indireta e a completiva nominal têm em comum? Você vai achar preposição nas duas. As duas têm preposição. Olha o de que todos, de que a humanidade. E agora, como é que eu faço para identificar? Se eu bato o olho e tem preposição, eu já sei que é objetiva indireta ou completiva nominal. Como que eu vou fazer, então, para diferenciar esses dois tipos? Pela palavra que vem na frente, tá? Na frente dessa daqui, eu tenho um verbo, necessitar. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma objetiva indireta. Nessa aqui na frente, eu tenho um substantivo, esperança. Se eu tenho um substantivo, eu vou ter uma completiva nominal. Então, a objetiva indireta e a completiva nominal, as duas possuem preposição. A diferença é a palavra que está na frente. Sempre na objetiva indireta será um verbo. Sempre na completiva nominal será um nome. Olhem um exemplo aí da apostila de vocês. Olha lá. Fiquei receoso de que não me compreendesse. Fiquei receoso de quê? Escreve aí, de quê? Fiquei receoso de quê? Coloca aí, de quê? Então, eu tenho a preposição, de e de. Olha a palavra que está antes, receoso, receio, substantivo. Então, ela é completiva nominal. Certo?
Agora, gente, a predicativa. A predicativa é super facinho, tá? Por quê? Porque sempre eu vou ter, antes da segunda oração, um verbo de ligação, tá? Então, é facinho. Se eu tenho um verbo de ligação antes da segunda oração, eu tenho uma predicativa, tá bom? Porque vocês aprenderam, lembra lá? Predicado nominal, era aquelas orações que tinham verbo de ligação. Vocês estão vendo a importância de conhecer a matéria do ano anterior, gente? Vocês entendem agora por que eu pego tanto no pé na chamada oral? Os alunos que estudavam para chamada oral no sexto e sétimo ano, tiram isso aqui de letra, porque todos os nomes que eu estou falando, vocês se lembram, né? Predicativo vem lá da oração do predicado nominal, que são aquelas orações que possuem o verbo de ligação. Verbo de ligação, matéria de sexto ano, tipos de verbo, né? Verbo de ligação, aquele verbo que indica estado, né? Sexto ano. Então, verbo ser, estar, permanecer, continuar, matéria de sexto ano. E quem não lembra? Quem não lembra, a gente vai ter que revisar todo esse conteúdo de sexto e de sétimo ano, pegar apostila, pegar material e estudar de novo, tá? Então, olha a importância de prestar atenção na chamada oral. Então, a predicativa, ela é aquela que eu tenho o verbo de ligação antes da segunda oração. A de vocês é a segunda oração. O importante é que você compreenda. Então, eu sempre vou ter um verbo de ligação, um verbo de estado antes da segunda oração. Puxem aí uma setinha para o E e escrevam verbo de ligação. Verbo de ligação. Verbo de ligação. E a última, que está na página 46 de vocês, é a que nós chamamos de apositiva, que é aquela oração que a segunda oração, ela é um aposto da primeira. Então, olha lá, ó. O que é aposto? Matéria de sétimo ano. Termo que serve para esclarecer um outro termo da oração. Matéria de sétimo ano. Então, Helena apenas desejava uma coisa. Agora eu vou explicar. Que fosse muito feliz com sua família. Então, o aposto, ele explica a primeira oração. Macete, gente, macete, tá? Olha lá na página 46, na de vocês. O aposto, ele sempre vai vir separado por uma pontuação. Normalmente, 80% das vezes são 2 pontos, tá? Então, é facinho, porque você bate o olho nos 2 pontos, você já sabe que é a positiva. Então, normalmente é 2 pontos, mas também acontece com travessão e a vírgula, tá aí na página 46 de vocês, tá? Então, a positiva, a segunda oração funciona como aposto, como termo explicativo da primeira oração, e sempre vem separado por uma pontuação, que 90% das vezes são 2 pontos. Então, ela é facinho, você bate o olho, você já sabe. Certo, pessoal? É isso. Alguma dúvida? Não. É agora, né? Gente, é o seguinte, a apostila de vocês, ela traz 2 conteúdos de gramática de uma vez só. Então, se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver que já tem outro conteúdo. Eu não vou fazer isso. O que que eu faço? Eu paro agora, passo exercício sobre esse para depois explicar o outro, porque senão eu acho que fica muito confuso, tá bom? Então, vocês vão pegar o caderno de português de vocês agora, caderno de português, apesar, bom, mas dá tempo de copiar algumas. Caderno de português de vocês. E vocês vão copiar até terminar a aula, tá bom? Eu vou dar até terminar a aula, porque daí, se não terminar, na aula que vem, eu ponho de novo para vocês copiarem. Então, vocês não precisa fazer, hoje é só para copiar os enunciados, tá bom? Não precisa fazer na nossa aula da semana que vem, eu deixo vocês fazerem na aula justamente para poder tirar dúvida. Certo? Então, podem começar a copiar as orações.
Professora, tem que pular a linha? Pula umas 2 linhas para poder colocar a resposta e deixar um espaço bom entre uma frase e outra. Pode pular. Tá bom.
Pessoal, a semana que vem eu deixo vocês continuarem copiando, tá? Eu vou dar tempo para vocês. Tudo bem, então, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo, gente? Uhum. Então, tá bom, então. Então, eu desejo para vocês um bom final de semana, tá? Fiquem com Deus e até quarta-feira, gente. Tchau, tchau. Obrigada pra Tchau, você professora. também. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.